Nós falamos a respeito de um prefeito que teria sido abordado na sua cidade ontem à noite sobre efeito de álcool, dirigindo e causando problemas. Nós estamos aqui dentro de um processo de apuração da notícia para trazer para você, aquele que me acompanha ou talvez já tenha até visto nas redes sociais da região. Nós temos muitos portais de notícias que trazem informações, cada um da sua cidade, mas nós recebemos aqui no início do programa, estávamos até então fazendo apurações e buscando pelo menos elementos que pudessem substanciar a nossa informação, a nossa notícia, ou seja, o fato. Erlan Araújo, o Gordinho está aqui conosco, porque não só a presença dele vai fazer com que a gente revele quem é o prefeito e quais as circunstâncias que nós apuramos, para que o ouvinte da Rádio Cultura tenha essa informação de um caso grave. Preste atenção, você que está me acompanhando, e já fique ligado no YouTube, que nós vamos trazer imagens, não só do prefeito, da cidade, mas também do fato que motiva muitos ficarem revoltados com mais uma ação de um prefeito, né, que até então já passou por situações semelhantes. Boa tarde, Erlan. Boa tarde, Renato Correia, Frederico Mesquita, queridos amigos da cultura. Deixa eu fechar o botão da camisa aqui, que eu tô igual aqueles bicheiros, né? Não tá danado. Rapaz, eu vou te falar um negócio. Um prefeito de um município, ele é eleito para representar a população. O povo outorga a ele uma procuração pública para ele poder administrar aquele município. E esse agente público, ele tem que manter uma conduta que zele pelo decoro, dignidade do cargo, mesmo fora de horário de expediente. Especialmente em público, um prefeito, quando ele é pego em situação vexatória ou algumas coisas que são consideradas inadequadas e incompatíveis com a responsabilidade do cargo, isso pode ter sérias consequências éticas e legais. Se a Câmara Municipal de Nepomuceno tiver... Nepomuceno é a cidade. Se a Câmara Municipal de Nepomuceno tiver composta por vereadores sérios e que não tem rabo preso, a gente pode ter um resultado aqui de análise de decoro e ética, infração político-administrativa, consequências como penalidades para infrações, que podem resultar, inclusive, em suspensão ou até mesmo cassação de mandato. É inacreditável o que tem circulado em redes sociais. Nós vamos falar com o jornalista de Nepomuceno daqui a pouco. São imagens do prefeito de Nepomuceno, coitado, até com as pernas pro ar ali, ó. Parece que caiu. Tristeza. O que preocupa é que circula nas redes sociais informações que ele estaria dirigindo, não conseguimos ainda apurar se estava dirigindo um carro, e que teria sofrido um acidente. A polícia militar teria o abordado, inclusive, a gente tem imagens de uma viatura. Já solicitamos ao comando do 8º Batalhão e da 6ª Região que informações sobre a abordagem em Nepomuceno de um veículo que estaria circulando na contramão. Segundo testemunhas que escrevem na internet, o prefeito teria dirigido na contramão e teria consumido bebida alcoólica. Eu digo aqui teria, porque até então precisa de análise devido ao processo legal. Se o prefeito quiser manifestar, estamos à disposição com os microfones abertos. O que a gente tem de fato são imagens dele debruçado no balcão de um boteco na cidade de Nepomuceno e com as pernas pro ar, tadinho. Será que ele escorregou, Renato? O que você acha? Você já caiu assim de costas com as pernas pra cima? Não. Confesso que pra você que não. A imagem do prefeito. Tem uma latinha ali, eu não sei se é de Guaraná, aquela verdinha. A Vanuda que gosta das verdinhas de vez em quando, né? O que tá do lado dele lá? Vamos ver. Prefeito Elias tá ali se no balcão de um bar. É um irmão gêmeo, alguém muito parecido, um artista. É uma Spaten? É isso? Você tá conhecendo, hein? Eita, nós! Vamos lá. Olha lá, tem uma latinha no balcão, tadinho. Eu acho que ele escorregou e caiu de pernas pro ar. Me preocupa muito, porque o povo de Nepomuceno é um povo trabalhador, um povo sério, que paga os seus impostos em dia.
né? E a gente já puxou a orelha aqui dessa gestão desse prefeito, que é jovem, inclusive. 28 anos. 28 anos. Ô, gente, e eu vi será algumas situações complicadas, né? De confusão com ex-vice-prefeito, de confusão, de ter ido na casa de jornalista, parará, pererê. Ontem circula áudios aqui em grupos de WhatsApp, eu não sei se é fofoca ou se é verdade, que ele teria ido à casa de uma pessoa, não sei fazer o quê, e ao pular lá uma janela ou muro, ou tentar acessar essa casa, teria machucado o pezinho, coitadinho. E ao machucar o pezinho, parece que procurou atendimento médico em Lavras. Estamos apurando, Erlan. Será que é verdade? Estamos apurando, estamos em busca da informação. Nepomucenos, a gente vê o prefeito, me lembra muito aquela cena do Napoleão Bonaparte, quando perdeu a guerra, só que a posição ali é contrária, de costas, de pernas pro ar, o prefeito de Nepomuceno. Eu não sei se esse tombo foi acidental ou se foi algo resultante do eventual consumo de bebida alcoólica. Se passou dos limites, a gente não sabe. Agora, se dirigiu bêbado, se foi importunar algum cidadão em casa e machucou o pezinho, aí a gente tem que apurar, procurar as informações aqui e escutar o povo. E vamos escutar, inclusive, um jornalista de Nepomuceno, que está local e pode trazer mais detalhes pra gente aqui. Pessoal, você já tem o telefone do Gustavo lá do Nepomuceno, atualiza? Já tô encaminhando. Já? Primeiro, Então, boa tarde, né? Nosso boa diretor tarde, sempre boa tá tarde. aqui, a audiência, ó. Pico, vai nos anjos. Quem tá no YouTube tá vendo o prefeito de pernas pro ar. Rapaz, eu nunca vi um prefeito assim. Ó, eu queria fazer uma participação com o Erlan com essa trilha aí, cara, que o consagrou, inclusive. Quando vem essa trilha, é porque o bambu tá gemendo. Lepo. Lepo, e ó, a gente realmente não tem esse negócio aqui, não tem papas na língua, porque a gente vai gemer sempre. Tem que falar, né? Exatamente. Não adianta, tem que falar. E olha, até a turma depois manda aqui. Eu fiquei, aí depois chega aqui, confusão. Esses dias parece que receberam intimação aqui pra mim. Confusão, porque você falou não sei o quê. A gente vai lá e responde, não tem problema não. Porque aqui é o trabalho da imprensa. Quando você pega uma carteira dessa aqui, quando você tem uma função de jornalista, eu quero mandar um abraço especial ao pessoal da FENAGE. Isso aqui é pra quem tem coragem, não é isso, Fred? Essa é pra poucos, hein? Isso aqui é pra quem tem coragem. Então, a coragem a gente tem. E o jornalismo da cultura é assim, a gente tem que trazer informação, doa quem doer. Eu recebo aqui hoje, infelizmente, na nossa redação, Renato Correia, a gente até duvidou, assim, será que é verdade? Isso não é IA, não? Não é, rapaz. Eu até imaginei que fosse, Erlan. Tem vídeo. A gente depara com tanta informação hoje que tem que apurar. A necessidade de apurar, e ainda mais naquilo que nós fazemos aqui no dia a dia. Mas tudo indica que o fato ocorrido em Nepomuceno com o prefeito Elias, de 28 anos, se trata de uma situação verídica diante das imagens que estão circulando nas redes sociais e da imagem que você visualiza agora no YouTube. Tá o prefeito... Tô chapado até agora com essa porcaria. Nossa, será que tem jeito de pôr um cinto de segurança naqueles banquinhos ali do bar ali? Será que é aqueles bancos de giratório daquela? Você lembra daqueles botecos que tinham um banco giratório? Eu adorava ficar rodando aquilo ali. Brincava de volante. De volante, exatamente. O Erlan, e a gente, claro, conversando com os companheiros da imprensa. Boteco arrumado, hein? É o bar do China, parece. Esse lá, é não diferenciado, sei. Bonito. Parece que Mandar é um abraço pra de São também. Paulo, né, rapaz? Nepomuceno tá bem de boteco. Conversando agora com a imprensa local de Nepomuceno, eles disseram que estão tentando contato com a prefeitura municipal para ver se tem ali, obviamente, inclusive, uma nota da assessoria de imprensa, né, de fato, da comunicação da prefeitura, mas disseram que estão calados e que não passaram nenhum tipo de retorno. Essa que é a constatação que nós temos agora, que os companheiros de imprensa estão buscando informações junto à prefeitura de Nepomuceno, mas que não tiveram retorno ainda, meu caro Hernandes. Olha... Falar o quê, meu filho? Falar o quê na hora dessa? Quando não traz nenhum tipo de nota, aí a gente fica aqui, obviamente, entender o porquê de não trazer uma nota, negando ou confirmando, nós precisamos de fato do retorno. Estamos aqui apurando. Esse é o nosso papel, essa é a nossa função. E você, morador de Nepomuceno, que se depara com uma situação como essa, o que você pensa sobre isso? Eu fico pensando na população de Nepomuceno que precisa de uma saúde,
de uma educação de qualidade, precisa que o saneamento funcione, precisa que alguém à frente do município cuide de fato das pessoas, principalmente aquelas que mais precisam. As pessoas dependem do poder público. Agora, se tiver molecagem, se tiver atitude de moleque, um prefeito à frente de uma prefeitura, a Câmara Municipal de Nepomuceno tem que apurar. A Câmara Municipal de Nepomuceno tem que apurar. Assim como trabalhou. Apurar e punir se houve aí algum cometimento de crime de responsabilidade administrativa, porque para ser prefeito não é simplesmente fazer uma farra, entrar na eleição e ser prefeito. Não, tem que ter responsabilidade no devido decoro. Perfeito, cirúrgico. Elan, Frederico, nós estamos com o Gustavo do Nepomuceno Atualiza para falar conosco ao vivo de um fato que está repercutindo na região. Inclusive foi postado aí pela próprio portal de notícias. Eu vou deixar vocês conversarem com o Gustavo. A minha opinião sobre o fato vou exarar posteriormente, depois que a Câmara Municipal de Nepomuceno apurar isso aí. Se fosse vereador em Nepomuceno, no mínimo pediria a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para depois de um relatório dela ser instalada uma comissão processante, caso a CPI assim resulte em algo que vislumbre o cometimento de crime de responsabilidade ou daí por diante. E que ele tem o direito à ampla defesa e contraditório. Aqui, se quiser manifestar, os microfones da cultura estão abertos, o prefeito tem o telefone da gente aqui, é só chamar. Mas nesse momento, deixo vocês conversarem com um grande jornalista que inclusive já teve a casa dele, a porta da casa dele, esse prefeito já foi no início de mandato, porque ele escreveu algumas matérias, e ele é de coragem também, e que faz um belo trabalho de Nepomuceno, nosso parceiro Gustavo do Nepomuceno Atualiza. Boa tarde, bem-vindo à Rádio Cultura. Os meninos vão conversar com você aqui, Gustavo. Conta pra gente como foi. Boa tarde, Erlan. Boa tarde a toda a equipe da Rádio Cultura, aos ouvintes. Pois é, Erlan, eu recebi ontem as mensagens, as imagens do prefeito. Ele estaria num bar bebendo já isso à noite. Só que depois eu não tive mais informações. Ao amanhecer o dia, já foi uma enxurrada de mensagens no meu celular, com vídeos, fotos, informações de que ao sair do bar, ele teria pegado o carro, inclusive informações preliminares, dizem que ele chegou a dirigir pela contramão, chegou a bater o carro, a polícia chegou aí no local, tem imagens de uma viatura no local, só que não se tem informação se foi registrado até o momento, a gente não conseguiu informações com a polícia, se foi registrado algum boletim de ocorrência. Depois disso, eu tenho informações preliminares que alguns secretários estiveram no local, tentaram tirar ele desse bar, só que ele não aceitou sair de lá, e depois disso ele chegou a sair do bar e ia a uma casa de uma mulher, aonde ele teria proferido insultos a ela. E depois, ao pendurar no muro para proferir esses insultos, ele acabou caindo e quebrando o tornozelo e foi levado para Lavras, onde recebeu atendimento. Também estamos procurando informações ainda, não temos a certeza qual o hospital que fez o atendimento a ele, mas essa já não é a primeira vez que ele faz isso, já é a terceira vez já. No início do ano, ele também embriagado esteve aqui na porta de casa, proferiu ameaças a mim, inclusive eu fiz um processo, está ainda em julgamento esse processo. Depois disso, em uma outra ocasião, também embriagado, ele chegou aí na porta da casa do ex-vice-prefeito, onde também desferiu lá insultos a ele. E também agora, recentemente, essa informação que chega a gente também está aí já apurando com os vereadores, pedindo a instauração de um inquérito para investigar essa situação. 12h48, me permitam, acaba de sair uma nota da Polícia Militar sobre o caso. Em primeiríssima mão para você que está ouvindo o Revista da Cidade. A Polícia Militar acaba de divulgar uma nota onde ela informa aqui para nós que foi acionada para o atendimento de uma ocorrência em um estabelecimento comercial em Nepomuceno, sendo um dos envolvidos o prefeito. Essa nota é da Polícia Militar, que acaba de sair, a gente está trazendo em primeira mão. Neste bar, as equipes policiais adotaram todas as providências legais cabíveis, conforme os protocolos operacionais e a legislação vigente, garantindo o registro adequado dos fatos. Polícia Militar reafirma o seu compromisso com a comunidade, atuando aí de forma imparcial, técnica e responsável, sempre pautada pela legalidade, sem distinção de pessoas, assegurando a ordem pública e o cumprimento da lei. Portanto, a Polícia Militar, ao 12h49 dessa sexta-feira,
ela confirma que foi acionada para um atendimento de uma ocorrência em um estabelecimento comercial em Nepomuceno, sendo um dos envolvidos nessa ocorrência o prefeito de Nepomuceno. Está confirmado pela Polícia Militar agora aqui na Rádio Cultura de Lavras, meu caro Renato Corrêa. Agora nota num detalhe aqui, a relacionamento com a possível, uso de um veículo dirigindo ou como passageiro. Aí nós temos o Gustavo também conosco do Nepomuceno Atualiza, tendo essa informação de que de fato a polícia foi pelo menos atender a essa ocorrência nesse estabelecimento comercial. Gustavo, fica onde o bar, onde o prefeito teria ali ingerido bebida alcoólica e posteriormente saído até para evidenciar pelo menos situações que você agora há pouco disse? Ele fica na região central de Nepomuceno. Até as imagens aí mostram ele perto da casa dele, que as imagens mostram perto de onde é a casa que ele alugou para ele morar, que fica próximo à Escola Estadual Coronel Joaquim Ribeiro. O prefeito, ele, nas imagens que estão sendo compartilhadas, a Rádio Cultura exibe aqui no YouTube, ele em determinado momento, ele se apoia no balcão. Parece que ele está ali tomando a sua cerveja, ele se apoia lá. Nesse momento a gente mostra, ele apoia ao balcão conversando ali com uma pessoa e depois ao tentar ali voltar ao banco, ele tem uma queda, é isso, Gustavo? É exatamente isso mesmo, ele se apoiou ali, ele estava descalço já bebendo ali e ao voltar ele tem uma queda, mas naquele momento, segundo informações, ele já estava totalmente embriagado. E com alguém que o acompanhava, porque as imagens mostram que a princípio ele estaria ali sozinho ou teria encontrado com pessoas próximas, amigos, já na saída do bar. Não, no começo ele estava sozinho no bar, depois da ocorrência com a polícia é que chegou ali ao pessoal alguns secretários, segundo informações foi uma secretária, e teria tentado tirar ele desse bar, mas ele não aceitou sair. Gustavo, aí vem a informação de que ele poderia ter prosseguido, pelo menos no seu intento, a gente não sabe qual que seria a intenção do prefeito de buscar a residência de uma determinada pessoa, teria tentado ali pular uma grade, pular um muro e teria se acidentado e possivelmente fraturado o tornozelo? As manhas não entra não. Exatamente, é isso aí. Já não é a primeira vez, ele já fez isso aqui em casa, uma vez embriagado, ele ficou descontente com uma matéria que inclusive não tinha nada, não é uma matéria, não foi mentirosa, foi falas dele mesmo, eu somente repliquei as falas dele. Ele veio aqui na porta de casa totalmente embriagado, me insultou, me xingou, falou que iria me dar uma coça, tem tudo gravado as imagens. Depois disso, embriagado, ele tornou também em outra ocasião e na casa do ex-vice-prefeito Ricardo Gattini, lá também proferiu diversos insultos a ele, e agora essa informação que dá aí é que ele foi na casa dessa mulher também insultar, e aí ele teria subido nesse muro, começou a insultar e teria caído, foi a hora que ele chegou a quebrar o tornozelo e foi encaminhado para Lavras. Estamos apurando a possível vinda do prefeito Elias de Nepomuceno para Lavras para tratar dessa também possível fratura, o qual o Gustavo do Nepomuceno Atualiza nos informa. Como é que tá o clima na cidade, Gustavo? Eu sei que isso repercute, as redes sociais, elas acabam potencializando o fato. Como é que o comentário corre na cidade a respeito desse fato? Olha, sinceramente, o pessoal está muito indignado porque quando foi a eleição, o pessoal acreditava aí numa mudança, que iria fazer a mudança na prefeitura e que ele teria uma capacidade aí, mas as atitudes dele vêm mostrando totalmente ao contrário. O pessoal vem bem indignado, inclusive já até pediram para ele ou renunciar ou fazer a cassação do mandato dele. Ô Gustavo, boa tarde para você, Frederico Mesquita aqui, meu amigo, obrigado pela contribuição ao nosso programa. Conta pra nós, o que a Câmara Municipal fala sobre essas atitudes do prefeito que você vem trazendo e já são reincidentes, como você bem trouxe aqui hoje no Revista da Cidade. Boa tarde, Frederico. Então, até o momento, nas outras ocasiões, oficialmente na Câmara, eles não chegaram a falar nada. Oficialmente, chegaram assim já a conversar comigo, que não estão de acordo com essas ações. Agora, a expectativa agora, depois de hoje, é que eles pelo menos instaurem um inquérito ali para investigar a situação que vem acontecendo aí. Com certeza. Vamos lembrar aqui o episódio, porque a Câmara Municipal de Nepomuceno, inclusive, cassou o vereador Marcelinho neste ano, onde houve aquela situação de abuso de menores, é suspeito, de abuso de menores ali, inclusive. Estivemos lá na cobertura, o Gustavo estava na porta da delegacia, assim como eu e Renato Corrêa, onde foi efetuada a prisão do vereador Marcelinho. E eu e Bruno Henrique Araújo também estivemos na ocasião da reunião onde o vereador Marcelinho foi cassado. Há uma expectativa, o Gustavo, também de uma possibilidade de instaurar um inquérito
mas também pensando numa possibilidade talvez até de cassação do prefeito, uma vez que fique confirmar todas essas situações. Os vereadores, você que está todos os dias aí, eles pensam nessa possibilidade? Sim, pensam aí até uma expectativa, ô Frederico, porque tem outras informações, funcionários da prefeitura, inclusive, recebendo falta de educação de secretários, de pessoas de cargo, de comissionados ali dentro, então vem muita ocorrência ali, só que muitos secretários eles não se pronunciam por medo da perseguição, mas isso daí já foi levado para os vereadores também. A expectativa é que esse caso agora também seja levado aí para a instauração do inquérito. Inclusive, esse vereador que foi preso, ele estava junto com o prefeito no dia que ele veio aqui na porta de casa. Foram os dois que estiveram aqui, que veio me insultar e me ameaçar no dia. Ah, eram os dois? Era o vereador Marcelinho que foi caçado, estava junto com o prefeito e foram na frente da sua casa. Inclusive você divulgou algumas imagens de câmera de fora da sua residência. Exatamente, divulguei, tem as imagens, tem os áudios onde eles insultaram, esmurraram meu portão, me xingaram, falaram que iriam me bater, me chamando pra fora pra brigar, estava totalmente embriagado. Então eles tinham uma relação de proximidade? Sim, era considerado ali o braço direito dele, né? Impressionante. E a cidade de Nepomuceno é uma cidade de pessoas trabalhadoras, pessoas valorosas, né? Enfim, eu imagino que nesse momento onde a gente traz essa repercussão, pro prefeito aí, infelizmente, né, para ele, uma imagem negativa. Apurando aqui, Gustavo, não temos ainda nenhum pronunciamento por parte da Prefeitura Municipal de Nepomuceno. Você que tá aí, ao lado, você chegou a convocar, obviamente, ou pedir, solicitar uma nota por parte aí da assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Nepomuceno, nesse caso que envolve o prefeito? Frederico, olha, eu não consigo retorno da prefeitura já tem um tempo. Inclusive, o prefeito esteve em uma entrevista na Rádio Liberdade aqui em Nepomuceno, onde ele citou uma matéria que eu fiz sobre a retirada do letreiro da entrada da cidade. Lá ele fala que não chegou nenhum pedido meu, nenhuma solicitação perguntando o que seria feito. Só que o fato eu estou totalmente bloqueado pelas redes sociais da prefeitura, pelos WhatsApps, e ninguém atende telefone, secretarias, nenhuma me atende, não me respondem. Então aí depois ele vai pra rádio e fala que eu não pergunto. Perguntar eu pergunto, só que eles não me respondem. Mas há um consenso, viu? Conversava com um outro companheiro da imprensa de Nepomuceno que disse que pediu uma nota para a prefeitura sobre essa situação de o caso do prefeito, onde a polícia foi acionada para comparecer num estabelecimento comercial em um bar de Nepomuceno ontem, que o prefeito Elias realmente estava nessa ocorrência, estava ali de fato envolvido nesse BO, desse boletim de ocorrência, onde a polícia militar compareceu nesse local. E o prefeito, hein? Alô, prefeito, o que é que o senhor tem a dizer para nós sobre essa situação em Nepomuceno? Estamos aqui trazendo imagens que nós recebemos, por isso eu digo a você, venha para o nosso canal do YouTube, Rádio Cultura de Lavras, tem uma viatura da polícia, ao que tudo indica ali, né? Pela distância, parece que mesmo, naquela foto, a roupa é a mesma. A roupa é a mesma, a não ser que ele tenha um sósia ou ele tenha de fato um irmão gêmeo e usava a mesma roupa e andava descalço. A não ser que ele tenha de fato ali, ele fez um duplo, o cara representa ele em certas situações. Agora, Fred, o prefeito tá bem à vontade no boteco, aí no bar, descalço, de bermuda, ou seja, tá bem familiarizado com o ambiente. Eu creio que poucos saem de casa, vão pras ruas, mesmo no ambiente como um bar que é bem descontraído, sem uso, às vezes, de um calçado, de um chinelo. O prefeito tá descalço ali num bar na região central, como disse agora há pouco o Gustavo. E a quebra de decoro de prefeito envolve condutas indignas ou imorais que ferem a dignidade do cargo e da própria instituição. A embriaguez também é um ato ilícito político-administrativo que pode levar à cassação do mandato pela Câmara Municipal. São atos incompatíveis com o cargo. Qualquer comportamento que fira os padrões elevados de moralidade exigidos para o prestígio do mandato e da instituição podem ser, inclusive, passíveis de cassação. Haverá necessidade de uma denúncia. Essa denúncia pode ser feita por um cidadão, por um vereador ou qualquer outro órgão. Aí a Câmara tem que acolher essa denúncia. Aí a Câmara decide se a denúncia tem fundamento e, posteriormente, diante de um regimento interno, normalmente 2/3 dos vereadores são necessários para prosseguir na denúncia. Aí se forma, como o Erlan agora há pouco disse, uma comissão processante, né? Uma CPI.
e uma comissão especial é formada para investigar e emitir um parecer e posteriormente, já com todo o rito já finalizado em termos de ampla defesa e contraditório, aí é uma sessão solene, se for o caso, de julgamento onde o prefeito se defende, seguida de votação nominal. E nós só precisamos aqui, Erlandes Araújo continua conosco aqui no nosso estúdio, só precisamos entender a cronologia da coisa. A polícia chegou no estabelecimento comercial, ele estava ali, ok? Não, acho que foi na rua lá, segundo o pessoal, ele teria dirigido na contramão e chamaram a polícia. O estabelecimento comercial estava antes. Pois é, mas a nota da polícia, Erlan, traz que a polícia foi acionada para ir no estabelecimento comercial. E há um consenso até de dúvida da imprensa, inclusive, aqui, que faz parte com relação junto com a polícia militar. Qual que é a cronologia disso? Foi lá no estabelecimento comercial localizado no bairro de Nepomuceno. O prefeito estava lá, é o que a polícia confirma para nós. E essa cena no carro aí, por exemplo, de fora na rua. Nós precisamos entender qual que é a cronologia disso, né? E até pra de fato apurar. Porque a ordem temporal. Se foi no bar, ele não poderia ter saído dali já no carro, dirigindo o carro. Deixa eu perguntar ao Gustavo aqui. Gustavo, quem que é a pessoa, quem que é a mulher que entra nesse carro branco, onde ele está ali conversando com a viatura, com as mesmas roupas, né? As mesmas vestes que o Frederico diz. Tem identificação da moça, da mulher? Ô, Renato, eu ainda não consegui identificar quem é a mulher pelas imagens. Só que assim, tem uma distância entre o bar, é na mesma rua ali, mas tem uma distância bem razoável, bem grande, aliás, da casa dele. Então, ali onde a viatura está próximo à residência dele, onde ele alugou a residência dele. Esse bar tem a residência dá mais ou menos quantos metros, você sabe me dizer? Olha, não sei te dizer ao certo, mas deve dar aí uns 600 metros mais ou menos, 600, 800 metros. É longe. Esse carro que aparece ali, que tá a polícia, por acaso, você já viu o prefeito dirigindo esse carro? Já vi que inclusive esse carro é o que ele esteve aqui na porta de casa. Segundo informações, eu não tenho certeza, esse carro seria alugado. Meu Deus do céu. O prefeito de Nepomuceno, a gente infelizmente queria dar boas notícias da cidade, o que parece aqui muita confusão. E problema com falta de asfalto na cidade, uma série de situações. Problema relacionado ao serviço autônomo de água e esgoto. E teve um caso também da interdição ou até mesmo fechamento de uma clínica de recuperação. E essa clínica, inclusive, recebia pessoas viciadas em álcool, drogas e daí por diante. A clínica que foi noticiada a questão desse fechamento, ela continua interditada ou fechada? Você sabe da situação, Gustavo? Continua fechada, e essa clínica foi um sonho aí que até o pastor Elcio Luiz realizou, e era um sonho de toda a população, de pessoas aí, familiares que têm dependentes químicos. Era um sonho muito antigo de Nepomuceno, e o prefeito ali, ele não fez nada em relação para ajudar a manter ela aberta, para ela se adequar, sendo que ele tinha sim condição de ali apoiar a clínica para manter ela. Só que ali foi totalmente uma questão política, porque o pastor chegou a ser candidato a vereador da oposição dele. Então ali foi simplesmente uma perseguição política. Entendi. Ele falou-se na época era questão sanitária, mas a prefeitura poderia dar um prazo e apoiar, como você muito bem disse. Exatamente. E se por acaso, a gente não sabe, né? Você que tem alguém na família que entra num tipo de situação dessa, com vício em álcool, se fosse Nepomuceno, poderia encaminhar para uma clínica dessa de recuperação. Eu não sei da vida particular desse prefeito, não interessa pra gente a vida particular dele, mas enquanto prefeito o que interessa é a vida pública. E uma pessoa pública não pode colocar a cidade de Nepomuceno, o nome dessa cidade fantástica de Nepomuceno, na lama, porque hoje circula em vários portais da imprensa, como está aqui na Rádio Cultura para milhares de pessoas, mais de 1 milhão de ouvintes nesse momento escutando esse programa. Uma situação lamentável. Quem quiser ver as imagens também, que são tristes, está nas redes sociais, no nosso YouTube, Rádio Cultura de Lavras, daqui a pouco estará no Instagram. A gente fica aqui no aguardo de uma resposta do município. E eu faço aqui um chamado aos vereadores de Nepomuceno. Defendam a sua cidade. A cidade de Nepomuceno, ela registra aí, ela tem uma das maiores granjas de ovos do país. É a maior do país, aliás. Né? Ela tem produtores de café,
que leva o nome de Minas Gerais, de Nepomuceno, para o mundo. Ela tem um povo trabalhador que não merece passar por isso, não. Ter o seu representante maior no município, na administração pública, uma pessoa, um cidadão que tem outorgado ele uma procuração pública para poder administrar os impostos que todos pagam e garantir-lhe uma prestação de serviço de qualidade à população, estar envolvido em uma cena lamentável como essa. Primeiro, tomando um capote ali num boteco, ao lado de uma lata de cerveja. E segundo, aí vem as denúncias que circulam em redes sociais, teria dirigido na contramão e a polícia o abordou. E não é perto do bar a abordagem, não. É longe. E o carro está atravessado ali na rua. Terceiro, pode ter ido à casa de mais uma cidadã, de apelido Ju, segundo estão dizendo aqui. Tem vários áudios circulando em grupos de WhatsApp. Vamos escutar um áudio aqui. Vamos escutar um áudio em grupo de WhatsApp, que está circulando em Nepomuceno. Bom dia, atualizações. O povo foi pra lá, né? Meus amigos, quando eu vi, estava conversando lá com ele. Aí não sei que cargas d'água. Ele foi atrás da Juliana, lá na casa dela, tentou pular o muro da casa dela, caiu lá de cima do muro, quebrou o tornozelo, quebrou a outra parte da perna e está no hospital em Lavras, em Gritos, que eu soube de madrugada, que a Andréia, mãe da Ju, estava no hospital 3 horas da manhã. Em Gritos, com gesso até quase na virilha. Quem que é Carlos? Meu Deus. Eu soube outra, mandaram aqui no grupo da minha família, que na verdade... que ele quebrou foi o tornozelo na Cadaju, mas que depois ele quebrou, sei lá, quadril, porque foi a Aninha do Alisson que empurrou ele, porque disse que ele tava ofendendo ela, gritando ela, chamando ela de cor. Ai, que destreza. Não sei qual que é a procedência dessa informação. A da parte da Juliana, eu sei que foi a turma mesmo que falou. Gente do céu. E tem mais áudio rodando pra todo lado. Gustavo, você recebeu alguns áudios aí em grupo de WhatsApp? E o povo começa a falar, né? Recebi diversos áudios em grupo de WhatsApp. Aqui tem no meu celular, tem diversos. Recebi diversos áudios, diversas mensagens. E aqui em Nepomuceno, a gente ainda sofre a questão seguinte: se a gente tentar falar, a gente ainda é perseguido, entendeu? Eu sempre falo, eu não tenho lado político, o meu lado é a cidade de Nepomuceno e a minha linha editorial é pautada exclusivamente no interesse público. Inclusive, eu até fiz uma matéria onde eu fui ameaçado pela mãe de uma secretária, a secretária de esportes, que inclusive após essa ameaça, eu já cheguei ontem mesmo, eu fui na delegacia, registrei um boletim de ocorrência e agora será encaminhado para o fórum, porque o nosso trabalho é assegurado pela Constituição Federal na Lei de Imprensa e Expressão, e isso eu não vou parar o meu trabalho, independente de perseguição. Atenção, agentes públicos, prefeito de Nepomuceno, secretário, quem quer que seja, não quer aparecer no Nepomuceno Atualiza, não quer aparecer na Rádio Cultura em matéria como essa aqui, é só não entrar em confusão, gente. É só fazer bonito que vocês vão aparecer sendo elogiados. Agora, se envolver em confusão, o bambu vai gemer e nós vamos deixar de falar, não. Doa quem doer. Então o recado tá dado. Não adianta você querer... O carteiro te entrega uma carta aí que você não gosta. Você vai bater no carteiro, você vai ameaçar o carteiro, ele não é culpado por isso, não. Isso é resultado de atitude sua. E se quiser falar, manifestar aqui, o microfone tá aberto. Tem até uma cadeirinha aqui. Dessa cadeira aqui a gente põe um cinto de segurança. Você não cai dela não, viu, prefeito? Pode vir tranquilo aqui que você não escorrega e não cai. Uma cadeirinha boa aqui que aguenta o gordinho, ó. Aí se ele chegar aqui, vocês buscam um cinto de segurança e amarra ele aqui. Dá um salzinho pra não cair a pressão. Ah, cara, talvez seja labirintite, né? Não? Pode ser. A assessoria de imprensa podia falar pelo menos alguma coisa, né? Vai falar assim, ó. Tem que se manifestar. Tadinho, tinha uma casca de banana ali, aquela latinha já tava lá tem tempo. Tem que se manifestar, isso é óbvio. É de pernas pro ar. Na posição inversa do Napoleão Bonaparte, Napoleão perdeu a guerra sim. Olha a Inesita Barroso. Meu Deus do céu. O negócio é feio. Meu caro Gustavo, quem é o vice-prefeito dele? Quem é o vice dele? O vice-prefeito dele é o Zé Maria do Totti. E como é que é a questão da concepção do vice-prefeito aí perante a cidade? Olha, o vice-prefeito, ele é até uma pessoa assim muito boa, eu não tenho reclamação dele não.
A gente tá falando até nas possibilidades, né? De eventual cassação. Exatamente. Nós estamos olhando lá na frente. Inclusive, o vice-prefeito Zé Maria do Totti, ele já assumiu a prefeitura uma vez, quando o prefeito Silvio Lucas, na época, foi retirado da prefeitura, foi cassado, ele já assumiu a prefeitura uma vez. Quer dizer que ele já foi prefeito. Quer dizer que ele tá pronto, ele já foi prefeito, já foi vereador. É um conselho que eu dou. Se quebrou, não tira o gesso não, viu, prefeito? Se tiver de gesso, sem tira não. Eu já vi gente que às vezes vai lá, tira o gesso, tenta aparecer no vídeo, depois piora a situação, né? Se quebrou a patinha. Eu, se fosse o prefeito, depois de uma confusão dessa, Elias Natal, o nome dele, já tira uma folga aí, chama o vice-prefeito, ô companheiro, deixa eu pegar uma testada aqui dos 30 dias, assume aí, pra ver se dá uma arrefecida na situação e reza para que Nepomuceno não tenha vereadores de coragem, porque se tivesse Nepomuceno vereador de coragem, uma hora dessa, lá naqueles outros 2 episódios já tinha sido cassado. Mas vamos ver se Nepomuceno, a turma lá, vai compactuar com isso. Que tristeza. Agora, a gente passa a bola, Gustavo, para a Câmara Municipal de Nepomuceno. Vamos ver como vão comportar os vereadores. São 9, se não falha a memória, é isso? Eu acho assim que o vice-prefeito, se ele estiver ali, ele faz um belo trabalho, porque ele já foi vice-prefeito outras vezes, inclusive foi o primeiro vice-prefeito da ex-prefeita Isa Menezes, já foi vereador, então eu acho assim, ele faria um belo trabalho. E o presidente da Câmara... Assim, a minha opinião, eu acho, não posso afirmar. Não, você tem direito de expressar a sua opinião. Fica à vontade, aqui ninguém vai te perseguir não. Exatamente. Fica à vontade. Vamos lembrar, né, o presidente da Câmara Municipal de Nepomuceno é o Tulian Marangoni de Moraes, que a gente até entrevistou naquela oportunidade em que foi cassado ali o vereador Marcelinho. Esse Túlio Marangoni, acho que é pessoa séria também. Vamos ver como que a turma vai comportar. Dezembro, muitas câmaras estão com ele hoje ainda? Isso, tenta, por gentileza. Vamos tentar. Vamos escutar a Câmara. Tenta também falar com o prefeito de Nepomuceno. Vê se tá tudo bem com ele, tadinho. Né? Vai que machucou. Depois de um capote aquele banco ali tem 1 metro de altura, ele já é baixinho lá. Já é ponto facultativo aí, Gustavo? Já tá de recesso a turma aí, Gustavo? Como é que tá? Não, ainda não. Oh, meu Deus do céu. Imagina, rapaz, depois de uma dessa, eu quero te agradecer a participação, a disponibilidade de sempre. Continue fazendo o seu trabalho aí. Viu? Qualquer coisa, conta com a Rádio Cultura aqui, viu, Gustavo? Tudo de bom pra você. Gustavo Barros, do Nepomuceno Atualiza, quase 20 mil seguidores, está no ar aí há 5 anos. Gustavo, mais uma vez, obrigado aqui pela participação. Fred? O quadro Apagando Fogo é às 11h30, mas agora a gente estendeu ele pra 1h12 da tarde. Tá certo. Obrigado, Gustavo. Eu agradeço. Tá aí, meus amigos, Nepomuceno. Mostra mais uma vez. Quem nunca caiu assim? Quem nunca tomou um capote desse? Quando eu pesava meus 220 quilos, eu tava na maçonaria lá em Oliveiras, toda a cadeira assim, eu só vi o teto. E a turma pegando o braço e me levantando depois. Já passei por uma dessas, mas não tinha bebido. E aí não tem IA não, viu, Renato? Não tem IA não, viu, Renato? Aqui não tem inteligência artificial, aqui é jornalismo e fato que você vê no nosso YouTube.